O Carmelo é uma vinha fecunda que não cessa de produzir frutos de santidade para a vida da Igreja. Ao lado de grandes santos como Teresa de Jesus, João da Cruz e Teresa do Menino Jesus, doutores da Igreja, o Carmelo não deixa de produzir também frutos menos conhecidos de santidade. Um deles que nós vamos apresentar hoje é o Frei Jacques de Jesus, frade carmelita francês, nascido em 29 de janeiro de 1900 e falecido no dia 2 de junho de 1945 como mártir da caridade nos campos de concentração da Segunda Guerra. Frei Jacques de Jesus foi alguém que soube reconciliar polos extremamente opostos na sua vida. Soube reconciliar paternidade e castidade, oração e ação, solidão e companhia. Trata-se de alguém que desde muito cedo se sentiu chamado pelo Senhor a servi-lo na pessoa do outro. Trata-se de alguém para quem não é possível pensar em Deus sem pensar no outro. Conta-se que aos 9 anos a mãe o surpreendeu brincando no sótão, conversando com fantasmas. E quando indagado sobre o que aquilo significava, ele respondeu: "Eu preciso aprender a falar aos homens." Ou seja, desde muito cedo, Lucien Binel, esse é o seu nome de batismo, entendeu que a sua missão seria falar aos homens, servir aos homens. Servir através da palavra, em primeiro lugar, e servir através da caridade, do amor vivido de forma concreta. Conta-se que um dia um mendigo irrompeu na casa do Lucien pedindo um pedaço de pão. A mãe não queria dar pão àquele mendigo, mas Lucien tomou a iniciativa de ir até a cozinha, cortar um pedaço de pão, acrescentar um pedaço de queijo e apresentar, oferecer àquele homem. E aquele homem falou assim: "Eu não tenho fome, o seu gesto me basta." Como Lucien insistisse, aquele homem acabou saindo dali. E quando procuraram por aquele mendigo, não o encontraram. Anos depois, aqueles que conheceram, que foram testemunhas do fato, falaram disso como de uma primeira manifestação de Deus na vida daquele menino. Deus que o chamava a servi-lo no outro. Lucien entra no seminário de Rouen aos 12 anos. Com muito sacrifício, custeia os próprios estudos. É ordenado aos 25 anos, mas entre a entrada no seminário e a ordenação, ele vai ser chamado, através dos seus superiores, a um ministério junto aos jovens. Ainda como seminarista, durante o período de férias, ele se ocupa dos jovens junto com os padres da sua paróquia de origem. E aqueles jovens, alguns assim da idade dele, reconhecem nele uma liderança, alguém em quem eles podem confiar, alguém que lhes transmite um algo mais. Esse algo mais é Deus. Em seguida, ainda por ordem dos seus superiores, ele é encarregado de uma casa para jovens que a diocese de Rouen tem. E além disso, ali ele revela os seus dons de organizador, de administrador, de alguém que sabe coordenar uma casa. Mas acima de tudo, ele revela os seus dons de conselheiro, de alguém que sabe ouvir, que sabe aconselhar, de alguém que entende os problemas daqueles jovens e se coloca diante deles numa atitude de escuta paterna. Aqueles jovens vão falar depois, né? Que diante dele, todos eles se sentiam à vontade para contar os seus segredos, para revelar os seus problemas. Era alguém que tinha o dom de atrair os outros para si e que irradiava alguma coisa diferente dos demais. Essa coisa diferente que ele tinha era um profundo desejo de estar com Deus, desejo que ele realizava durante horas de oração, momentos de oração profundos que ele vivia. Já durante o tempo do seminário, era um grande desejo do coração daquele seminarista
o de abraçar a vida religiosa contemplativa. Por diversas vezes ele fez estágio vocacional entre os trapistas da abadia de Soligny, mas sempre adiando esse propósito para depois. Até que a vida, os compromissos do ministério o levaram por outros caminhos. De fato, após ordenado, ele continuou a se ocupar dos jovens. E além dos jovens, ele também era muito solicitado para pregar retiros, fazer conferências. Ele era um apóstolo da palavra. Era alguém que tinha o dom, o carisma de falar, o carisma de contagiar, de animar as pessoas para as coisas de Deus. Mas que carregava dentro de si ainda o dilema. Com tantos dons que o predispunham à vida ativa, ao ministério apostólico, mas ele tinha dentro de si o desejo ardente de uma vida de profunda comunhão com Deus. Diversas vezes ele pedia, ele fazia retiros naquela abadia de Soligny, mas sempre os compromissos o empurravam para o apostolado. Até o dia em que ele teve a oportunidade de conhecer as monjas carmelitas da cidade de Havre, na França. Do contato com as monjas, ele acabou descobrindo a riqueza da espiritualidade do Carmelo. A princípio, pelo contato com as obras de Santa Teresinha do Menino Jesus, e depois pelo contato com São João da Cruz, Santa Teresa. Aos poucos, ele foi discernindo que poderia sim acontecer uma alquimia perfeita, uma alquimia favorável entre os talentos apostólicos que ele tinha e os grandes desejos de vida contemplativa que ele carregava no coração. Ele foi percebendo aos poucos que esse lugar chamado Carmelo poderia ser o lugar da realização de todo o seu potencial apostólico e também de todo o seu potencial contemplativo. Então ele dirige ao bispo da sua diocese o pedido de desligamento para poder entrar na vida religiosa do Carmelo. Mas isso foi negado no primeiro instante. Aliás, esse pedido foi negado por 3 vezes, porque nem o bispo, nem o clero da diocese queriam se ver privados de um sacerdote tão talentoso, de alguém com tantos dons, que poderia fazer tanto bem, principalmente aos jovens. Então, sustentado pela oração das suas irmãs carmelitas, apoiado na coluna da obediência, o padre Lucian resolveu esperar. E após 3 tentativas, ele enfim obteve permissão para entrar no Carmelo e entrou com a idade de 31 anos no convento de Lille, na França, onde ele fez o seu noviciado. Após 1 ano de noviciado, ele professa na Ordem do Carmelo com o nome de Frei Jacques de Jesus. Em português, o nome Jacques poderia ser traduzido por Tiago, o irmão do Senhor. E quando entra no Carmelo, o padre Lucian, ele livremente renuncia a todo o seu talento com os jovens. Ele sabia que entrando no Carmelo, ele não teria tanta oportunidade de ser professor como ele era antes, de ser aquele diretor espiritual que ele era antes. Pelo contexto do Carmelo na época, mas por uma surpresa da providência, os superiores dele na ordem pedem que ele se ocupe de um colégio, fato inédito na história do Carmelo daquele tempo. Então ele se torna o construtor, planeja tudo, desenha plantas, faz tudo. Pensa em tudo, pensa no aquecimento do prédio, pensa nas cores das paredes, pensa em todo o plano pedagógico daquele projeto de um seminário menor que funcionaria também como colégio para os filhos daquelas pessoas mais ligadas ao Carmelo. Nasce então aqui o Petit Colégio de Santa Teresinha do Menino Jesus, do qual Frei Jacques se torna o diretor.
E é aqui que amadurece a vocação de educador do Frei Jacques. Para ele, a educação não consiste tanto em transmitir conhecimento, mas em formar homens, homens livres, homens santos. E a santidade não é um termo adocicado na boca do Frei Jacques. Para ele, a santidade é a realização máxima de todo o potencial humano que nós temos. Para ele, o santo é a pessoa verdadeiramente livre. É aquela pessoa que atingiu o mais alto cume da sua liberdade humana. Quanto mais humanos somos, mais santos também somos. Assim pensava o Frei Jacques. Por isso ele investia muito na liberdade dos seus alunos. Fato curioso é que o Petit Collège, do qual o Frei Jacques era diretor, era o único colégio do qual se tinha notícia na França, onde os alunos, ao fazer prova, faziam a prova sem ter ninguém para vigiá-los. Frei Jacques entrava, distribuía a prova e saía, deixando cada aluno entregue à sua própria consciência. E esse deixar entregue à própria consciência era, para eles, algo muito mais forte do que a presença de um fiscal, de um monitor, de alguém que tivesse a função de vigiá-los. Também o colégio do Frei Jacques era o único colégio do qual se tinha notícia em toda a França, no qual se aplicava uma disciplina chamada Introdução ao Mistério da Vida, que não tem muito a ver com a atual educação sexual das grades das nossas escolas. Mas esse nome, Introdução ao Mistério da Vida, era exatamente mostrar àqueles meninos, era um colégio masculino, mostrar àqueles meninos o valor que tinham o corpo, que tinham a vida deles, que tinham os compromissos, as responsabilidades. Então, era o único colégio no qual se falava de assuntos que tocavam a sexualidade, a afetividade, de forma não jocosa, não constrangida, mas como introdução ao mistério da vida. Como uma centelha de Deus acesa na alma humana. Também nesse colégio, também no contexto do colégio, é que vai amadurecer, vai desabrochar o Frei Jacques místico, o Frei Jacques assim, cada vez mais envolvido na presença de Deus, que traz em si o olhar de Deus. E essa dimensão do olhar é muito forte no testemunho daqueles que conheceram Frei Jacques, que conviveram com ele. De fato, os relatos falam de alguém que sabia olhar além, que sabia contemplar as coisas de forma profunda, não superficial. Eles até falavam assim que os olhos do Frei Jacques eram o corredor por onde passava a beleza, o equilíbrio, era um corredor por onde passava o encantamento, a descoberta das coisas de Deus em pequenos detalhes. Por isso que, pelos olhos do Frei Jacques, assim, todos os detalhes não eram banais. Desde a escolha da cor de uma parede, até o jeito de um uniforme, mas tudo pensando sempre na harmonia das coisas, na beleza das coisas. Frei Jacques tinha uma sensibilidade muito profunda. Um fato inédito para a época também, ele foi o primeiro professor, padre religioso a levar os seus alunos para assistir uma sessão de cinema, para assistir um filme do Carlitos. Ele foi o primeiro professor a levar os seus alunos para uma colônia de férias em outro país. Quando não era ainda carmelita, ele foi capaz de vender todos os livros da sua biblioteca particular para financiar uma colônia de férias para os jovens que ele acompanhava. Uma colônia que aconteceu na Inglaterra. E também nessa colônia de férias, onde conviviam meninos católicos e anglicanos, aconteceu algo muito interessante. Que os meninos anglicanos iam pedir a bênção àquele padre católico, porque reconheciam nele um homem de Deus. Frei Jacques era o homem do diálogo.
Por isso, para ele não foi difícil, não foi nada complicado pensar em acolher 3 meninos judeus que estavam ali foragidos do regime nazista. Frei Jacques os acolheu, deu-lhes nomes cristãos para acobertá-los. E por conta mas quando a Gestapo, a polícia secreta do nazismo, descobriu, invadiu o colégio, capturou esses meninos, capturou o Frei Jacques, ordenou que o colégio fosse fechado e, por fim, levou tanto o Frei Jacques quanto os meninos judeus para o campo de concentração. Ao longo de 9 meses de convivência no campo, vai nascer aquilo que o Frei Jacques chama a sua terceira vocação. A primeira, a vocação ao sacerdócio, à vida religiosa. A segunda, a vocação ao magistério. A terceira, a vocação a ser capelão militar, capelão das prisões. Depois da sua experiência no campo de concentração, ele falava aos seus amigos: se vocês soubessem como é necessário a presença de um padre nas prisões, vocês mesmos se mobilizariam para esse apostolado. Mas o ministério do Frei Jacques na prisão consistia em ser um ministério de presença, sobretudo. Tanto é que durante o tempo que ele passou no campo de concentração, ele se tornou um ponto de referência para os católicos que viviam ali, mas não só para os católicos, como também para os protestantes, para os ortodoxos e mesmo para os comunistas ateus, que sem acreditar em Deus, sem acreditar na igreja, reconheciam naquele padre um homem que tinha o dom de resgatar o sentido, de devolver o sentido naquele inferno que era a guerra, no qual muitas pessoas não sabiam mais que eram seres humanos, no qual muitas pessoas não sabiam mais que elas eram dignas de ser chamadas de homens. Frei Jacques falava até mesmo que é preciso viver a guerra como homens. É preciso viver a guerra para tornar-se mais homens. Então, o campo de concentração para o Frei Jacques foi uma experiência, foi um momento em que ele se tornou o profeta do sentido. Alguns falam que bastava olhar para ele para redescobrir, para relembrar: eu sou um ser humano, eu tenho dignidade. A natureza humana que produziu um exemplar tão refinado como esse padre, produziu também a mim, com potenciais, com características que me tornam digno, que me tornam filho de Deus, que me tornam uma pessoa digna de amor, digna de consideração. Também são muitos os relatos até mesmo de soldados que na calada da noite conseguiam furar o bloqueio e se confessar com Frei Jacques. Também muitas pessoas que às ocultas, furando todo o bloqueio, toda a vigilância, receberam a comunhão das mãos do Frei Jacques. Ou receberam das mãos dele a extrema-unção. O campo de concentração foi para ele como uma mini paróquia, onde o Evangelho não deixou de ser pregado, onde a Eucaristia não deixou de ser comungada. Mas, na verdade, ele era a própria Eucaristia. Frei Jacques era pão partido pela vida daqueles homens. A guerra terminou e Frei Jacques foi resgatado, mas em condições de saúde muito frágeis. Tanto que ele não conseguiu voltar para o convento onde ele vivia, mas morreu num hospital de campanha. O único pedido que ele fez antes de morrer era que lhe devolvessem o hábito que tinham tirado ao entrar no campo de concentração. O sonho dele era morrer revestido do hábito, assim aconteceu, no dia 2 de junho de 1945. E só depois da morte ele voltou para o colégio, que ele tanto amava. E como ele tinha falado em vida, ele pensava na morte como um grande dia de festa, um dia luminoso, um dia em que céu e terra se juntariam para cantar
a volta de mais um filho de Deus para a casa do Pai. E fato interessante, quando o caixão do Frei Jacques foi baixado à terra, era um dia de sol muito bonito, e contra toda expectativa, todos os pássaros começaram a cantar. Tinha uma orquestra que estava cantando o hino à alegria do compositor Verdi, e esses passarinhos começaram a cantar em uníssono com a orquestra. Assim se realizava aquela profecia do Frei Jacques, da morte como um dia de festa. Inspirado na vida dele, o diretor, o cineasta Louis Malle, que era aluno do colégio, escreveu e dirigiu um filme chamado Adieu les enfants, um clássico do cinema francês, que narra a história de um menino católico e de um menino judeu num colégio católico dirigido por um padre. Esse padre é claramente inspirado na figura do Frei Jacques. Então, após a morte do Frei Jacques, passados alguns anos, foi aberto o processo de beatificação e canonização que está em trâmite, que está tramitando até hoje. Espera-se que proximamente ele seja levado pela Igreja à honra dos altares como mártir da caridade. Não apenas como mártir da caridade, mas também como mártir do sentido, como aquele que testemunha ao homem que existe sentido ainda em ser homem, mesmo nas condições mais extremas da falta de sentido que o próprio homem pode produzir. Como foi o caso da guerra, como é o caso hoje, de múltiplas torturas, de múltiplas situações, onde é negada ao homem a própria dignidade. Que o Frei Jacques nos ensine a redescobrir que nós somos filhos amados de Deus, criados para a liberdade, criados para a felicidade, criados para o sentido, para uma vida de sentido. E esse sentido tem um F maiúsculo, esse sentido é Deus. Deus para ele não é uma ideia. Deus para ele é uma experiência real, é uma pessoa real, descoberta no rosto do outro, descoberta no silêncio da oração e descoberta também como um raio de esperança que brota das trevas da escuridão, que brota das trevas da falta de sentido, que brota das trevas de todas as situações extremas que nós possamos enfrentar. Por trás de toda situação, de todo sofrimento que nós possamos enfrentar, sempre brilhará uma luz, nos apontando um novo caminho. E essa luz é Deus, o Deus de Jesus Cristo. Deus do qual Frei Jacques fez experiência, Deus do qual ele é testemunha para nós.